Olá, estamos aí para a segunda parte da argamassa, né? Dando continuidade à aula anterior. A gente sabe da importância da argamassa na construção, no teu projeto. Sendo o teu projeto pequeno ou grande, ela vai estar lá para te ajudar, né? A compor algumas funções existentes, desde que a argamassa seja apropriada para o que você precisa. Dando continuidade às que a gente viu, né, agora existe a argamassa colante, assentamento de revestimento cerâmico. Essa é a principal atividade dela, tá? E qual a principal função? A principal função é colar as peças cerâmicas, absorver a deformações naturais do ecossistema de revestimento, estiver aí sujeito. Ela é composta por cimento, um agregado muito fino, e polímeros, que vão melhorar a aderência e a trabalhabilidade, tá? Existe a necessidade de considerar o ambiente interno e externo, as variações de temperaturas também, tá? E, no caso, a dimensão das peças. É bem importante lembrar isso. Existem alguns tipos de argamassa colante, que são a C1, a C2, a C3, e ainda tem a C3E, né? A C1 é indicado para assentar peças cerâmicas em áreas internas e molháveis, cozinha, área de serviço, banheiro. Resiste muito à umidade e à temperatura habitual desses esforços, tá? Então, ela é tanto para as áreas secas como para as áreas molhadas. A C2, ela é mais resistente à exposição climática e permite aplicar outros tipos de revestimento em paredes, fachadas, piscinas de água fria, lajes, pisos de áreas públicas e ao ar livre, tá? Principalmente também para ambientes aí agressivos. A gente pode colocar como a área externa, né? Também como considerado para ambientes agressivos. A C3 é o que apresenta maior aderência, o que o torna ideal para colar porcelanatos. Quando a gente fala dessa parte de colar porcelanato, são aqueles porcelanatos de 60 por 60, né? Assim como os ambientes mais extremos, pedras em piscinas de água quente, saunas e churrasqueiras, além de mármores e granitos. Já a C3, né? Novidade entre aspas, tá? Ela é uma argamassa colante industrializada dos tipos 1, 2 e 3, com o tempo em aberto estendido, ou seja, com maior tempo de cura. Então, ela é bem agressiva mesmo. Tanto é que alguns textos, alguns estudos dizem que não quer dizer que as demais eu não preciso utilizar equipamento de proteção individual. Toda atividade que eu vou realizar, eu tenho que utilizar a proteção individual. A C3E, ela indica até que você use proteção respiratória. Porque, gente, é pó muito fino, é agressivo, né? Possui muita parte química envolvida em todos os materiais, então a pessoa também precisa ter um cuidado bem elevado com a sua saúde, com a sua segurança. A argamassa também possui a trabalhabilidade, tá? Retenção de água, tempo em aberto, deslizamento e adesão inicial. A aderência a gente já sabe, né? Que é a fixação, capacidade de absorver deformações, principalmente a flexibilidade, principalmente para as fachadas. A gente viu anteriormente que para a fachada eu preciso também ter cuidado com o tipo de argamassa que eu vou utilizar, com a colante não é diferente, né? Porque a argamassa, a parte externa, ela vai estar exposta a intempéries. Então, maior resistência perante os agentes que atuam na superfície, flexibilidade e também maior extensão de tempo de uso, o tempo em aberto. Aí vem a argamassa de rejunte, né?
das juntas de assentamento de peças cerâmicas. Ela vai preencher as juntas do assentamento que existem nessas placas cerâmicas, ou seja, a gente olhando aqui, ó, é isso aqui. Tanto é que ele não está usando, ele já fez o assentamento que ele está fazendo apenas o quê? Os rejuntes, né? Deixando da mesma altura, mesmo diâmetro. E isso aí também vai dar o acabamento do revestimento, tá? E qual a principal função dela? Vedar as juntas. Posteriormente, ela vai permitir a substituição das peças, ajustar os defeitos de alinhamento. Isso realmente faz. É bem legal quando chega isso. E ela vai absorver pequenas deformações do sistema, então vai ser bem menor em relação às demais. Mas o trabalho da argamassa de rejunte é aquela coisa mais sensível, né? Já é para também deixar um aspecto bonito, um aspecto liso. Então, ótimo, né? Quais são as propriedades dela? Mais uma vez falando da trabalhabilidade, né? Principalmente a plasticidade, a consistência e a adesão inicial. Ela tem uma baixa retração. O que isso quer dizer com baixa retração? Também pode vir a ocorrer trincas e fissuras, tá? Mas aí, quando a gente fala de trincas e fissuras, não é só na parede, no revestimento cerâmico também, tá? Então, assim, mesmo que vá haver aderência, mas ela vai ter uma baixa retração. Se eu não fizer de acordo da forma correta, pode ser que venha a acontecer. Olha só aqui também, nas imagens, né? O que aconteceu aqui? Olha aqui como da aplicação. Da aplicação já está a quantidade acima do que é o permitido, tá? Inclusive, nas próprias embalagens dessas argamassas, ela vem dizendo 2 centímetros disso, 2 centímetros do material, para a gente poder fazer o assentamento, o rejunte, tá? Então, assim, vem explicando da forma que você tem que fazer, tá? Agora tem que ver se realmente aquilo que você comprou, aquele material que você adquiriu, ele vai estar adequado para o que realmente a função dele é aquela para a qual você está utilizando na tua obra, né? Olha aqui, desplacamento, e detalhe, desplacamento que não aguentou, não absorveu deformação, né? Quando você desplaca, tudo bem. Agora, quando acontece isso daí, ele não aguenta, não foi capaz, exato, da forma que eu apliquei, não foi adequado para aguentar aí absorver as deformações, ok? Isso acontece muito em fachada, tá? E por último, a argamassa de reparo de estrutura de concreto. Ótima, show. Foram caracterizados por meio de ensaios de compressão, tração por compressão geometral, além de ser testadas a sua capacidade aderente. Olha só aqui. Corrosão, desplacou. E aqui foi acabando com o tempo. Mas será que foi o meu concreto? Ou será que a corrosão ficou muito grande no meu aço, no meu ferro, né? Então, qual a função dela? Recuperação de concreto deteriorado pela corrosão das armaduras ou pela carbonatação do concreto, né? O desgaste. Será que o concreto traço também foi correto, foi adequado? Ela faz reparo em pilares, vigas, lajes, varandas, escadas, elementos pré-moldados e tudo mais. Vamos passar. Aí eu venho, né, com a pergunta: será que com essa trabalhabilidade que ela tem, será que onde está deteriorado aqui, por exemplo, esse pilar, será que vai resolver o meu problema? Olha só como é que ele está aqui. Ele não está mais nem fissura, né? É rachadura, é fenda, né? Essa aqui já chegou nesse, porque tem a fissura, a trinca,
A rachadura e a fenda. Olha só, aqui já é fenda. Será que tem jeito ou tem que fazer uma capa? Depende muito do que foi feito, depende muito do que é isso daí, tá? Se é o peso que está, a força que está vindo, a pressão que está vindo, tenha deteriorado desse jeito, um pilar. Aqui é a mesma coisa. Aqui, ó. Aqui é pequeno, aqui já é ele grande, olha só. Aí começa a aparecer o quê? O aço, né? As barras de ferro que foram utilizadas na concretagem ou que foram utilizadas aí na, nos blocos, tá? Ela também tem trabalhabilidade, aderência ao concreto e armaduras originais. Então, quando eu faço essa atividade aqui de fechamento de armadura, eu tenho que retirar o excesso do qual está deteriorado, eu tenho que fazer limpeza no meu aço, para depois eu aplico um produto, é porque não vai não é nesse nível agora que vocês precisam ficar sabendo disso, eu estou passando a informação. Fazer a limpeza, escovar, limpar o aço, para eu poder vir e fazer a reparação. Tá? Então, não é chegar lá e aplicar, não. Eu tenho todo um trabalho para fazer para que não apareça mais patologias, tá? Porque isso aqui é tudo patologia, né? Tudo patologia. Problemas referentes ou à construção ou material que eu utilizei. A maioria, ou então, de execução, tá? Baixa retração, então não vai ter fissura, né? Não vai ter trinca, mas aqui já foi outra, com certeza, de outra situação. Eu só trouxe para estar apresentando que pode ficar dessa forma. Ótima resistência mecânica e baixa permeabilidade à absorção de água, no caso, a durabilidade, ok? Então, assim, é muito bom trabalhar com essa parte, né? Fazer essa parte de argamassa também. Melhor ainda é fazer o concreto, tá? Aí vem a argamassa pronta. Eu não ia nem falar de argamassa pronta, tá? Porque ela não, teoricamente, ela não é muito falada, tá? Ela não é muito, assim, se eu disser para vocês que ela não tem muita saída, eu estou mentindo. Ela tem, né? Porque eles querem fazer com que tenha menos custo, né? Que principalmente desperdício de material. A gente conta em torno aí de 10%, mas existem alguns estudiosos que falam em 20%, né? Desculpa, de desperdício relacionado à argamassa pronta, quer dizer, relacionado às demais. Porque as demais eu vou misturar. Essa argamassa pronta, a única coisa que eu vou fazer é o quê? Aplicar água, né? Tanto é que são aquelas compostas por cimento, areia e aditivos, com funções de retenção de água para não secar e fissurar. E de incorporação de ar, que eu vou criar bolhas dentro da massa, o que a torna mais macia e fácil de ser misturada. Mas tem um porém, né? Eu não posso mexer muito, bater muito, como também eu tenho que ter o cuidado com a água, tá? Porque quando eu faço isso, se aí eu já vou incorporar ar. E eu batendo mais ainda, eu vou incentivar mais para o ar, né? Então, se eu errar na quantidade de ar, se eu errar na batida, ela vai criar mais bolhas, bolhas maiores, que não é legal para o concreto. Existe, inclusive, a gente sabe que existe aqueles aglomerantes que eu vou por ar, né? Mas eles têm as funções do ar. Aqui também, para ficar a parte mais macia e fácil de ser misturada. Agora, quando eu incorporo o ar por causa da forma que eu fiz, se foi manual, se foi de alguma outra forma, aí eu preciso ter cuidado. Às vezes até as impurezas também pode vir a dar problema. Ela tem as funções, né? Execução de assentamento de revestimento cerâmico e o reboco. Falando em reboco, o reboco também eu tenho que ter cuidado não só com a argamassa, eu tenho que ter cuidado com a areia. Às vezes você vai usar um reboco, era para ter usado areia lavada, que era para ter usado naquele reboco. Eu usei outro tipo de areia, então ela não foi adequada. Ela começa a fazer o quê? Esfarelar.
tá? E parede esfarelada, gente, é difícil depois de tratar, de fazer a correção, né? Eu tenho que retirar todo o material. Mais uma vez, eu tenho que retirar todo o material e fazer uma nova parede. Só que vai ter a pessoa que vai trabalhar para você, que vai fazer o serviço, que vai dizer que não, vamos fazer diferente. Ele vai lá e só aplica a argamassa pronto. Mas não, ele tem que fazer todo um trabalho. Às vezes é a parede do vizinho, por exemplo, se tem aquelas casas conjugadas, né? Às vezes o vizinho que está com infiltração, o seu não, mas vai tudo para tua casa. Ah, isso aí vai tudo deteriorar, tá? Eles falam de vantagem ou desvantagem, né? Qual isso é vantagem? Reduzir a mão de obra, porque com a argamassa pronta eu vou reduzir a mão de obra e com certeza eu vou ter menos desperdício, né? Se eu falei em torno de 10%, alguns falam 10%, mas muito falam 20%. Agora imagina, 20% de material e 100%, gente, é material. Hoje em dia não dá mais para dizer assim, vamos gastar, não. É tempo é dinheiro e o barato tem que ser aquele barato que não vai deixar caro para mim, né? Então, eu tenho que buscar qualidade, quantidade e uma coisa boa, né? Que também tem que ser barato, paciência, tá? Aí, de tudo que a gente viu, existem alguns principais ensaios, né? O de resistência. Então, para cada ensaio desse, existe um NBR. Né? Olha, densidade e área incorporado. Poxa, até para isso tem. Então, para tudo tem. Aqui eu coloquei alguns, tá? Só que tem mais ensaios. Quem dera que eu desse para a gente fazer todos esses ensaios, né? Mas não dá. Resistência diametral, resistência axial, absorção por imersão e absorção por capilaridade. Ok? Então, a gente fica por aqui. Vai vir mais aulas, mais assuntos, né? Para a gente poder estar finalizando esse bimestre com força total, porque tem muito assunto e tem muita coisa ainda para se ver. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau e obrigada, gente!